E se o cara que todo mundo achava um inútil completo fosse, na verdade, o ser mais poderoso que já existiu? Isso é exatamente o que é Alan. Um herói que encheu o saco, que se cansou de arriscar a vida por pessoas que não mereciam, e que no seu último suspiro pediu uma única coisa ao ser que governa o destino: renascer. Sem poderes, sem glória, sem fardos. Só viver normal. E foi concedido. Mas viver normal acabou sendo outra armadilha, porque o próprio pai olhou nos olhos dele e disse que era um fracassado que não tinha nenhuma miserabilidade, e o expulsou da família sem pensar duas vezes. E aí está o que é interessante. Alan foi embora caminhando tranquilo, sem raiva e sem ressentimento, porque pela primeira vez na sua existência se sentia verdadeiramente livre. O que nem ele esperava era descobrir que todos os seus poderes da vida anterior ainda estavam lá, intactos, guardados dentro dele como se nunca tivessem ido embora. Não demorou muito para o destino colocá-lo à prova. No meio do caminho, se deparou com duas mulheres sendo atacadas por monstros: Reyes, uma princesa, e Beth, uma cavaleira. No momento em que as coisas pioraram, Alan entrou em cena, liquidou a fera com magia como se nada fosse, e curou os ferimentos de Beth na hora. As duas ficaram chocadas. Aquela não era a força de alguém comum, e elas sabiam disso. Reyes assumiu que era algum tipo de dom recém-concedido pelos governantes. Ela falou de uma profecia que a tinha tirado da capital para ir a uma aldeia distante encontrar um herói. Alan decidiu ir com elas, consertou a carruagem delas com magia de boa e deixou uma coisa bem clara desde o início: ele não queria fama, não queria reconhecimento, só queria viver em paz. Reyes aceitou e prometeu guardar o segredo. Ao chegar na aldeia, se depararam com algo que os deixou sem palavras. O povo de Aiel oferecia sacrifícios humanos a um dragão em troca de proteção. Uma heroína chamada Akira se pôs na frente, pronta para enfrentá-lo. Akira atacou com tudo que tinha e não arranhou nem o couro do dragão. A fera riu abertamente, confessando que estava só brincando com eles como se fossem brinquedos quebrados. Akira foi a fundo, convicta de ter acabado com ele, e o dragão saiu ileso. Com um único golpe brutal, a deixou caída no chão, sem conseguir se mover. Foi aí que Alan se mexeu e arrancou uma asa do dragão. Imobilizou a fera com magia, e quando a besta ameaçou matar as meninas, ele nem piscou. Um único golpe. O dragão deixou de existir. Simples assim. Depois disso, Alan decidiu continuar viajando com o grupo até que Reyes terminasse sua missão. No dia seguinte, ela confessou algo em particular. Tinha aplicado nele um ritual de cura de Rank S enquanto ele dormia e pediu para ele não contar para ninguém. Alan aceitou sem drama. Pouco depois, Akira propôs um duelo, mas antes que acontecesse, ela foi embora sozinha. Algo nisso pareceu estranho para Alan, mesmo sem dizer nada. Reyes o levou até uma aldeia onde morava uma ferradora chamada Noel, reconhecida pelo seu talento. Eles queriam que ela forjasse uma espada nova. O que não sabiam era que, ao mesmo tempo, o pai e o irmão de Alan já moviam suas peças nas sombras, tinham negociado com o dragão e mandaram um servo ancião espionar os movimentos da princesa. Noel os recebeu esgotada, destruída de tanto trabalhar, e de cara se recusou a forjar qualquer coisa para Alan. Mas quando viu que a lâmina dele estava quebrada, que tinha chegado no limite absoluto, mudou de ideia, aceitou e os mandou embora na mesma hora para esperar até terminar. O que ninguém percebeu foi que uma garota os observava em silêncio, mandando relatórios para o servo ancião. Alan foi à guilda de aventureiros vender escamas do dragão, e isso chamou a atenção do servo. Mesmo assim, o velho o descartou na hora, convicto de que Alan não era ninguém, de que o verdadeiro herói tinha que ser outro. No dia seguinte, a espada ficou pronta. Entraram na floresta para testá-la. Noel ia derrubando monstros com facilidade, mas queria mais. Os puxou para mais fundo em busca de presas mais difíceis. Foi então que Alan parou de repente. Ativou seus olhos mágicos e atravessou uma barreira oculta com sua lâmina. E o que apareceu do outro lado era algo que você não queria ver. Uma criatura enorme, uma mistura grotesca de lobo e tigre. Noel ficou paralisada. Reconheceu na hora, era a coisa que tinha matado Vanessa. Implorou para Alan eliminar já, naquele momento. Alan hesitou,
E essa hesitação acendeu algo muito profundo em Noel. Sua mente foi longe, foi para a infância, para os dias em que ninguém a queria, em que vivia abandonada, até que Vanessa a acolheu. Mas Vanessa era uma mulher consumida pelo ofício, forjava aços sem parar, dia e noite, sem olhar para ninguém. A indiferença era total, mecânica, quase desumana. A frustração foi crescendo, até o ponto em que ela se movia entre as ferramentas como se não existisse. Um dia pegou uma espada, perdeu o equilíbrio e caiu no meio de todo aquele metal espalhado. Vanessa nunca se virou para ver se ela estava machucada. Adormeceu em cima da banca de trabalho. Mas na manhã seguinte, Vanessa tinha terminado sua espada. E pela primeira vez, Noel viu algo parecido com um sorriso naquele rosto sem. De volta ao presente, Noel abriu os olhos com lágrimas escorrendo, olhando para Alan pedindo que destruísse a besta. Mas Alan recusou. Explicou que a criatura não tinha intenção de machucar ninguém, que vivia isolada dos humanos, presa em um estado latente. Foi demais para Noel. Arrancou a espada de Alan e foi direto contra o monstro. Alan assegurou no último segundo. O bicho estava protegido por um encantamento que anulava qualquer ataque que não atingisse certo nível de poder. O golpe dela não ia adiantar nada. Reyes tomou a palavra e confirmou que Alan estava certo. Aproveitou para explicar o verdadeiro motivo da viagem, investigar o assassinato de um comandante de alto escalão do exército, um homem conhecido por sua honra e integridade, encontrado morto dentro da própria casa, sem sinais de arrombamento, sem pistas, só o corpo decapitado, e o assassino sumiu no ar. Beth tinha uma teoria. Nenhum humano seria capaz de algo assim, tinha que ser um demônio, mas o motivo ainda não fechava. Enquanto isso, no fundo da floresta, a garota que espionava para o servo ancião examinava o lobo selvagem sem entender como um cara aparentemente comum como Alan tinha destruído aquela barreira de ocultamento com tanta facilidade. Voltou para a cidade, fez seu relatório e o ancião, com toda a frieza do mundo, ordenou que ela matasse a princesa e Noel. Ela ficou paralisada. O servo percebeu a hesitação, se aproximou e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma coleira de escravidão apareceu ao redor do seu pescoço. Naquela noite, ela não voltou à oficina. Alan apontou em detalhes os defeitos da lâmina anterior, e desta vez, Noel estava decidida a forjar algo sem rival. Martelou o aço uma e outra vez, igual o que Vanessa fazia, até o corpo ceder, e adormeceu onde estava. E naquele sonho, tudo voltou. O dia do ataque, o lobo acompanhando o servo ancião, enviado especificamente para apagar Vanessa do mapa porque suas espadas tinham começado a rivalizar com as relíquias sagradas, e isso alguém não podia tolerar. O lobo empurrou Vanessa, ela recuperou o equilíbrio e carregou contra a besta. No momento em que sua espada tocou o animal, a lâmina se despedaçou. O lobo a destruiu, com sangue nos dentes, se virou para Noel, mas um raio imenso a atingiu. Uma heroína apareceu. O lobo foi sobre ela, levou uma descarga elétrica e continuou como se nada. Ela rasgou o rosto da besta com sua espada sagrada, e o ancião, apavorado, fugiu. A heroína pediu perdão a Noel por não ter chegado a tempo de salvar Vanessa. Mas o que a despedaçava era outra coisa. Vanessa tinha colocado tudo naquela espada. Todo o esforço, toda a vida, e ela tinha quebrado com um único golpe. Chorando do fundo da alma, jurou criar uma espada que superasse todas as sagradas. Na manhã seguinte, Noel acordou estranhamente bem, descansada como nova. Achou que tinha sido Reyes com algum ritual, saiu para procurá-lo e não encontrou ninguém. Voltou ao trabalho sem saber que quem a tinha curado em segredo durante a noite tinha sido Alan, garantindo que ela estivesse em condições de terminar o que tinha começado. E naquele mesmo dia, a espada ficou pronta. Desta vez, Noel tinha certeza, era poderosa o suficiente para se medir com um tesouro sagrado. Com a noite caindo, saiu sozinha. Encontrou o lobo dormindo e tentou um ataque surpresa, mas a besta a sentiu e a mandou voando contra uma árvore. Noel se forçou a levantar mesmo com toda a dor. Foi então que o servo ancião apareceu aplaudindo, com um sorriso frio, dizendo que qualquer outra pessoa já estaria morta. Noel carregou de novo. O lobo desviou sem esforço e enfiou um chute nas suas costas. O servo ordenou à besta que executasse seu ritual final, exatamente quando tudo indicava que Noel não ia sair viva dali. Alan apareceu entre eles e partiu o lobo com um único golpe limpo.
O servo soltou uma gargalhada e disse que tudo tinha saído conforme seu plano desde o início. A quilômetros de distância, a garota da coleira tinha entrado nos aposentos da princesa para matá-la enquanto dormia, mas a cama estava vazia. Reis falou pelas costas. As barreiras que Alan tinha colocado permitiam enxergar através de qualquer feitiço de ocultamento. A garota atacou na hora. Beth interceptou, e na troca de golpes a fez recuar. Quando Beth estava prestes a acabar com ela, Reis a deteve. A garota aproveitou aquele segundo. Acertou Beth na cabeça, agarrou o braço de Reis e hesitou. Não conseguiu fazer isso. A princesa entendeu na hora. Aquela garota não estava agindo por vontade própria. Beth voltou a si e a deixou inconsciente de um golpe. Ao mesmo tempo, o servo ordenou ao lobo que acabasse com Noel e com Alan. Mas diferente do que tinha acontecido com Vanessa, quando o lobo se jogou sobre Alan, ele o partiu ao meio. A espada não quebrou. A besta desabou morta na hora. O servo ancião não esperou nem um segundo. Quando viu tudo desmoronando, saiu correndo como se o diabo estivesse atrás dele. Alan carregou Noel nos braços de volta à cidade, onde Reis já os esperava, e juntos sentaram para interrogar a garota da coleira. O que ela contou foi do tipo que não sai da cabeça. O servo tinha arrasado sua aldeia desde o início, toda a sua gente morta, seu lar virado cinzas, e ela sem nada nem ninguém no mundo, obrigada a servi-lo sem poder dizer não. Noel ouviu aquilo e algo dentro dela se mexeu, porque a história dela e a daquela garota tinham coisas demais em comum. Sem pensar muito, se levantou, tirou as amarras dela e disse algo bem simples, que ela não estava sozinha, que a partir daquele momento estariam juntas. A garota não aguentou e desabou em choro. Com isso, aquele capítulo ficou encerrado, mas Alan ainda tinha contas a acertar. Entrou sozinho na floresta atrás do servo, decidido a terminar o que tinha começado. O que encontrou foi que alguém já tinha se adiantado. Um cara chamado Damon tinha localizado o servo além das montanhas e o executado antes de desaparecer. E quando a história foi se encaixando, ficou claro de onde vinham as ordens. O pai de Alan, o próprio pai, era quem tinha contratado Damon. Ele era o responsável pelo assassinato do general do reino, e por cima disso, tinha instruído Damon para eliminar o herói e a princesa. O irmão mais velho de Alan interveio e garantiu que ele mesmo se encarregaria do grupo pessoalmente. De volta à oficina de Noel, o grupo revisou tudo o que tinham, procurando alguma pista que os levasse ao assassino do general. Nada. Foi então que Noel abriu a boca com algo que ninguém esperava. Numa aldeia próxima, segundo os rumores, havia um fantasma de armadura prateada que aparecia de noite no cemitério e deixava todos apavorados. Beth ficou branca na hora em que ouviu aquilo. Tinha um terror de fantasmas do tipo que nem os adultos admitem. Todo mundo começou a rir dela, mas Reis decidiu que valia a pena investigar. Se os demônios tinham conhecimento para ressuscitar mortos, aquela história podia levar a algo importante. Alan concordou e sugeriu ir direto ao cemitério ver o que encontravam. O lugar estava vazio quando chegaram, mas Beth estava com os nervos à flor da pele. Qualquer barulho a fazia se virar. Foi aí que apareceu um homem com os olhos completamente brancos, sem dizer uma palavra. Algo nele disse que o seguissem, e ele os levou direto à casa do ancião da aldeia. O velho negou ter visto o cavaleiro fantasma em sua vida, mas os convidou a ficar 2 dias e aproveitar o festival que aconteceria naquela noite. Alan aceitou sem pensar 2 vezes. Naquela noite, enquanto Reis dormia, vieram as lembranças. Sonhou com seu tio, o cavaleiro que um dia tinha sido seu guardião, a pessoa que ele mais amava, no mundo, e que tinha retribuído esse carinho sem condições. Acordou de repente com o barulho do piso, olhou pela janela e lá estava, uma figura com armadura prateada, com uma semelhança que a deixou sem fôlego. O seguiu até o cemitério, e num instante desapareceu. Um som vibrou no chão. Reis gritou, abriu os olhos. Alan estava sacudindo ela. Tinha sido só um sonhinho, mas o medo não foi embora com o sonho, e a solidão que ela sentia era real. Foi até ele e pediu que ficasse um momento a mais ao seu lado. No dia seguinte, a noite caiu e o festival começou. Os aldeanos vestiram fantasias e acenderam uma fogueira enorme e começaram a dançar ao redor dela. O homem de olhos brancos os convidou a se juntar. Reis disse que estava cansada, que era melhor Alan e Beth irem sem ela. Alan ativou seus olhos mágicos, rapidamente, fez uma varredura da área e então aceitou. Foi com Beth para a celebração. Reis ficou sozinha. Uma fumaça estranha passou por ela e então ela ouviu a voz do seu tio. O viu no meio da multidão e foi atrás. O cavaleiro de prata estava na sua frente, e era ele, era o tio de verdade.
Ele o avisou que a floresta à noite era perigosa. Ela disse que com ele por perto não tinha medo. Como nunca encontraram o corpo dele, ela passou anos se convencendo de que ainda estava vivo em algum lugar, e agora que o tinha na frente, perguntou onde tinha estado todo esse tempo. O que ele respondeu foi como um balde de água fria. Disse que ficou se escondendo, alimentando um ódio profundo pela família real, planejando vingança, e então soltou algo que Reis não esperava. O pai dela, o rei, estava tentando mandá-la matar, atacava qualquer um que nascesse com poder inato, o herói, Noel, o general assassinado e a própria Reis. O poder sagrado que ela carregava o deixava convicto de que era uma ameaça ao seu trono. Por isso, eliminava a todos. Estendeu a mão e pediu que se unisse a ele para enfrentá-los juntos. Reis estava em choque, mas não se deixou levar. Disse que mesmo que tudo o que ele falasse fosse verdade, acreditava que essas coisas podiam ser resolvidas, sem sangue, com diálogo e com paz. Ao ver que ela não ia cair na armadilha, o cavaleiro parou de fingir. Levantou voo envolto em magia negra e foi atacá-la. Alan apareceu naquele instante e bloqueou o golpe, empurrando o cavaleiro para trás. Explicou a Reis que o tio dela estava sendo controlado por um demônio. Ativou sua magia e desfez o encantamento que o acorrentava, libertando-o. Reis entrou em pânico pela vida do tio. Alan a acalmou com a verdade. O tio dela já estava morto há muito tempo. O cavaleiro, livre por fim, agradeceu por tê-lo libertado. Confessou que tudo sobre o rei era mentira, palavras que o demônio o conduzia a dizer. Pediu a Alan que cuidasse de Reis. Alan prometeu sem hesitar. Então, o cavaleiro fez o último pedido. Queria um duelo. Alan aceitou. O cavaleiro atacou primeiro. Alan bloqueou. E os dois se envolveram em uma troca de golpes que mostrava anos de domínio real da espada. Enquanto lutavam, Reis se lembrou da promessa que seu tio havia feito algum dia. Protegê-la de tudo, até que chegasse alguém mais forte do que ele. Aquele momento tinha chegado. Quando o cavaleiro caiu derrotado, Reias o segurou nos braços. Ele pediu que não chorasse. Disse que sempre a tinha visto como uma filha e que o único desejo que tinha para ela era uma vida cheia de alegria. Com isso, fechou os olhos para sempre. Naquela mesma noite, Alan estava parado no alto da muralha, olhando para a aldeia, quando a anciã se aproximou e perguntou quando ele tinha descoberto. Alan respondeu que sabia desde o primeiro momento. Todos os aldeões já estavam mortos, e o ancião os controlava com magia como fantoches, e mesmo sabendo disso, tinha escolhido não quebrar a paz do lugar. O ancião rejeitou aquela misericórdia e mostrou sua forma real. Era um demônio. Invocou zumbis para atacar, mas Alan destruiu o controle dele com um único golpe e o partiu ao meio junto com todos os seus mortos-vivos. Os corpos se dissolveram no nada, deixando para trás apenas um único núcleo mágico. Na manhã seguinte, enquanto continuavam a viagem, Alan analisou o núcleo e encontrou algo que não esperava: rastros do poder do seu irmão mais novo. Era ele quem tinha ressuscitado o tio de Reias, ele o responsável pelo assassinato do general. Antes que pudessem processar tudo isso, chegou um soldado com uma notícia que ninguém entendia. O general, que todos acreditavam ter morrido, tinha voltado à vida. E enquanto tudo isso acontecia, em outro lugar, Brett, o irmão mais novo de Alan, revivia em sonhos o dia que o marcou para sempre. O dia em que sua mãe morreu, e seu pai deixou de ser pai para se tornar algo frio, cheio de ódio, que olhava para os próprios filhos como se fossem estorvo. Brett era uma criança quando tudo se quebrou, jovem demais para entender o que significava perder uma mãe, mas não o suficiente para não sentir o golpe do que veio depois. O pai virou outra pessoa, fria e cheia de rancor, e o que Brett recebeu dele não foi consolo, mas humilhação constante. Os servos não ajudavam, sempre o comparando com Alan, sempre dizendo que o irmão mais velho era mais maduro, mais capaz, mais tudo. Aquilo foi penetrando devagar, mas sem parar, como veneno que no começo não dói. Brett acordou encharcado de suor, com o punho socado contra o travesseiro. Foi procurar o pai e o encontrou rindo sozinho enquanto lia uma carta, com os olhos brilhando de cobiça. Naquele momento, Brett enxergou com clareza. O pai já não era o homem que devia liderar aquela família. Aquele lugar pertencia a ele. E enquanto Brett movia suas peças em silêncio, os rumores já corriam pela cidade inteira. O general Cyril, dado como morto, tinha voltado, e não só isso, tinha se juntado à rebelião contra o rei, convocando pessoas para sua causa em plena rua. O capitão Edward, comandante dos Cavaleiros do Reino, caminhava pela cidade com seu assistente quando os rumores chegaram aos seus ouvidos.
O assistente notou algo estranho. Não era normal que uma coisa assim se espalhasse tão rápido. Alguém estava empurrando aquilo de propósito. Edward concordou e foi direto ao ponto sobre Cyril. Morto ou vivo, real ou impostor, se ele se pusesse contra o reino, os cavaleiros o eliminariam, sem mais discussão. Viraram por uma viela estreita, e lá estava um homem alto, encapuzado, esperando por eles. Os 2 cavaleiros assumiram posição de imediato, mas o encapuzado, o arcebispo, disse que tinha algo confidencial para contar e que o seguissem. O assistente não estava convencido, mas Edward foi. Disse que não ia brigar, só ouvir. O arcebispo os levou até o campo de treinamento dos cavaleiros e desapareceu. Edward ficou sozinho. Antes que pudesse sequer se orientar, sentiu a intenção assassina vindo pelas costas, bloqueou no último instante e ficou paralisado. Na sua frente estava Craig, o pai de Alan, seu velho amigo. Se mediram com o olhar, trocaram golpes rápidos e então pararam. Craig riu, disse que o tempo não tinha mudado nada nos 2. Edward perguntou por que tinha desaparecido desde o funeral da esposa e por que aparecia agora desse jeito. Craig respondeu com outro sorriso. O arcebispo estava sob seu controle há tempos. Antes que Edward processasse por completo aquilo, Craig atacou de novo. Edward bloqueou e exigiu uma explicação. Craig apenas disse que já não se importava com nada deste mundo. Enquanto isso acontecia, Brett viajava de carruagem em direção ao seu próximo movimento, e no caminho as memórias o alcançaram. Se viu criança, sem entender por que a mãe não acordava, perguntando a Alan o que tinha acontecido. Alan pegou sua mão e explicou que todo mundo morre um dia. Naquela época os 2 eram próximos. Brett ia procurá-lo quando não conseguia dormir. Uma noite perguntou se era um fracassado, porque era isso que o pai dizia. Alan tentou convencê-lo a não dar ouvidos a quem o julgava sem conhecê-lo, mas Brett acreditou mais no pai. Desabou em choro e foi embora. Com o tempo, Brett foi melhorando, e o pai começou a vê-lo diferente, desviando o desprezo para Alan. Brett se sentia bem com aquela tensão, mas algo dentro dele continuava mordendo. Não suportava o quanto Alan parecia tranquilo diante de tudo. Disse a ele uma vez que era indigno do sobrenome da família. Alan respondeu sem perder a calma que se algum dia Brett sentisse que estava tomando o caminho errado, podia ir procurá-lo. Saiu daquelas lembranças de repente quando um homem misterioso apareceu na carruagem e pediu um relatório. Brett informou que tinha usado sua habilidade para assumir o controle do arcebispo e tirar Edward do jogo. O homem comentou que Edward era um problema sério, capaz de anular qualquer habilidade num raio de 1 metro ao redor dele, o que o tornava quase impossível de vencer em combate direto. Brett respondeu que o pai estava se encarregando dele. Naquele momento, e que se as coisas piorassem, ele mesmo entraria com sua habilidade especial para executar o plano sem que o poder de Edward o afetasse. O homem lembrou com um tom debochado que o lado deles tinha falhado mais de uma vez. Brett se inflamou. Naquele momento, o companheiro dele apareceu por teletransporte com novidades. O herói tinha aparecido. Os 2 homens desapareceram, mas não sem deixar claro para Brett que fracasso não tinha espaço. Brett jurou para si mesmo que não ia repetir os erros do irmão. Em outro canto da cidade, a heroína Akira caminhava com Sarah, a garota que tinha levado, quando percebeu que estavam sendo seguidas. Reduziu o passo e, assim que encontrou uma área vazia, se plantou e exigiu que saíssem. 4 homens mascarados a cercaram e declararam que tinham vindo para matá-la. Akira disse friamente que eles não representavam nenhum perigo real. Eles riram e, naquele mesmo instante, ativaram um feitiço implantado em Sarah e nos habitantes da aldeia dela, transformando a garota numa bomba humana. Enquanto Akira tentava acalmá-la, os mascarados começaram a carregar bolas de fogo. O líder anunciou que a força vital de Sarah seria o combustível, e no momento em que as bolas a atingissem, tudo explodiria. Direto para Akira. Fica e morre com ela, ou a abandona e corre. Akira hesitou. Foi então que Sarah a empurrou e implorou que fugisse. Akira se recusou e a abraçou com força. As bolas de fogo foram disparadas ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, o assistente de Edward avançava com um grupo de cavaleiros em direção ao capitão. Uma figura encapuzada bloqueou o caminho. O assistente ordenou que não atacassem. Percebeu na hora que aquele homem superava todos eles juntos. O encapuzado os acalmou, disse que não tinha más intenções e se ofereceu para revelar o que estava realmente acontecendo.
A verdade sobre a capital, sobre o arcebispo, sobre o general Sírio que tinha voltado da morte. E naquele instante, tanto o arcebispo quanto Sírio apareceram diante da multidão, os dois sob o controle de Brett, manipulados pela habilidade dele chamada marionete. Sírio tomou a palavra primeiro, se desculpou pelo caos gerado pelos rumores e foi direto ao ponto. Tinha uma verdade que o povo precisava ouvir. O arcebispo deu um passo à frente e soltou a bomba. Os dons que recebiam não eram bênçãos sagradas, eram correntes. Os governantes os usavam para controlar a humanidade como se fossem peças num tabuleiro, dando a cada um apenas o que lhes convinha que tivesse. A inquietação se espalhou entre o povo. Sírio pediu calma e disse algo que pegou pesado. Cada vida humana estava limitada desde o nascimento pelo dom que recebia, e muitos nunca obtiveram o que realmente mereciam. O arcebispo completou: renunciar ao próprio dom era o único caminho para se libertar do controle dos governantes e ser dono do seu próprio destino. O povo não estava totalmente convencido. Sírio disse que tinham alguém que podia responder às dúvidas deles. Brett deu um passo à frente, pediu que todos se virassem, e o que apareceu era algo que ninguém esperava. Uma besta enorme, parecida com um cachorro, que desencadeou pânico imediato na multidão. Brett os acalmou. Explicou que aquela criatura era artificial, projetada por eles com um propósito específico. Sírio acrescentou que uma única besta daquelas valia por 10.000 soldados e não tinha pontos fracos. A multidão começou a acreditar, mas alguns ainda não se convenciam de que algo assim pudesse substituir os dons de todos. Brett então revelou seu trunfo. Sua habilidade marionete era capaz de desbloquear o poder real que cada pessoa carregava adormecido dentro de si, sem precisar de dons, sem precisar dos governantes. Um poder que nascia da própria vontade e que, segundo ele, levaria o mundo a uma nova era. O povo começava a ceder quando alguém na multidão fez a pergunta óbvia: o que acontece quando Brett morrer? Brett esperava por isso, chamou um dos mascarados para responder. Após sua morte, haveria quem continuasse o trabalho, ajudando as pessoas a soltarem seus dons e despertar sua força oculta. O mascarado abaixou o capuz e o que apareceu era um demônio. A multidão recuou de uma vez. Brett os acalmou na hora. Os demônios eram seus aliados, os mesmos que tinham revelado a verdade sobre os dons e que podiam ajudar a humanidade a se livrar deles para sempre. O povo precisava de dons para viver com dignidade. Os aplausos explodiram. Brett estava no meio de tudo aquilo, se encharcando da admiração da multidão, convicto de que agora o mundo precisava dele. Mas em outro canto, a briga entre Edward e Craig chegava ao ponto mais crítico, e o capitão dos cavaleiros estava perdendo. Edward tinha certeza de ter anulado o poder de Craig com sua habilidade, mas Craig continuava devastadoramente poderoso mesmo assim. E foi aí que Edward entendeu. A força de Craig não vinha de nenhum dom, vinha do seu nível. Craig confirmou ele mesmo. Elevar o próprio nível permitia a uma pessoa romper os limites humanos e alcançar um poder capaz até de matar os governantes. Edward caiu de joelhos, desarmado. Craig levantou a espada, pronto para acabar com tudo, e naquele momento, uma figura encapuzada entrou no campo de batalha. Craig perguntou se o herói já tinha sido eliminado. Em vez disso, a figura o atacou, e quando o capuz caiu, apareceu o rosto de Akira. Porque quando os demônios tinham atacado ela e Sarah, o feitiço não funcionou como planejado. Em vez de explodir, Sarah tinha gerado uma barreira protetora que salvou as duas. Akira só entendeu isso naquele momento. Alan tinha modificado o feitiço de maldição sobre Sarah antes de se separarem, transformando o que seria uma explosão numa barreira protetora. Foi ele quem evitou o desastre sem dizer nada para ninguém. Ao mesmo tempo, o assistente de Edward fechou a porta na cara da doutrina que o demônio encapuzado tentava vender. Disse algo bem simples, que mesmo que os dons fossem usados para controlar o povo, continuavam sendo o escudo do reino enquanto houvesse um cavaleiro disposto a defendê-lo. Beth tinha o encurralado. Perguntou diretamente se tinham colaborado com a família Westfield e se tinham tentado assassinar o general e a princesa Reyes. O demônio admitiu, sem rodeios. Beth então fez a pergunta que importava: qual era o verdadeiro objetivo por trás de tudo? Convicto de que ia morrer ali, o demônio soltou tudo.
O que ele não sabia era que Alan estava bem ali, segurando um dispositivo que transmitia cada palavra em tempo real para toda a praça. A confissão ecoou por toda a cidade. O demônio deixou claro que quem nascia com dons poderosos, como o general e Reyes, não era nada mais do que estorvo para seus planos. O pânico tomou conta de Brett. Assim que percebeu que toda a sua operação tinha sido exposta para todos, sem pensar, gritou para Alan na frente de todo mundo, xingando e exigindo que parasse de se meter. Foi aí que Brett entendeu que tinha acabado de cavar sua cova. A princesa Reyes apareceu diante da multidão e confirmou que sim, tinham tentado assassiná-la e que a besta artificial na frente deles era idêntica à que a tinha atacado. O povo acreditou. Brett assistiu tudo desmoronar em câmera lenta e não pôde fazer nada para deter. Deu uma risada quebrada, do tipo que dá mais medo do que qualquer grito, e declarou que ninguém podia culpá-lo pelo que estava prestes a fazer. Ativou marionete e tentou assumir o controle dos cavaleiros para jogá-los contra os civis. Alan se moveu antes que o primeiro golpe caísse, destruiu todos os fios de controle que Brett tentava usar, e tanto o arcebispo quanto o general Sírio caíram inconscientes na hora, libertados do domínio de Brett. Brett enlouqueceu de vez, soltou todas as restrições sobre as bestas artificiais que tinha preparadas e as desencadeou ao mesmo tempo. O caos se espalhou por toda a área. Enquanto o povo corria em pânico, Alan se virou para o irmão. Pensou por um momento que se tivesse guiado o melhor no passado, talvez nada disso tenha acontecido. Mas lembrou que Brett sempre rejeitou qualquer mão estendida, e com isso, Alan tomou sua decisão. Não ia deixar o irmão se afundar sem remédio. Brett foi em cima dele gritando todo o ressentimento que carregava por anos, disparando seus fios como se fossem chicotes. Alan os agarrou com uma mão, puxou Brett para perto e acertou um soco direto. Brett desmaiou na hora. Reyes estava por perto, acalmando uma criança que chorava no meio do caos. Alan pediu que ela cuidasse da evacuação, supervisionasse o que restava e avisou que ia se mover na hora para barrar os planos do pai. Reyes o deteve por um momento, preocupada, avisando que essa confrontação podia destruí-lo por dentro. Alan lembrou da frieza do pai, dos anos de crueldade, e ainda assim disse que não tinha mais volta. Não importava o que custasse, ia dar um basta nisso. Em outro canto da cidade, Beth estava no meio de uma briga feroz contra um demônio. Era caos total, faíscas voando a cada choque de espadas. Sem conseguir enxergar nada com clareza, Beth invocou Louis, apagando completamente sua presença. O demônio, incapaz de localizá-la, entendeu que estava perdido e tentou recuar. Louis viu ele se mover e arremessou sua adaga. Naquele mesmo instante, Beth atacou, acertando um golpe direto no coração. O demônio desmoronou e desapareceu. O assistente do capitão caiu de joelhos diante dela em sinal de gratidão. Beth não deu tempo de respirar. Os demônios estavam atacando em múltiplos pontos da cidade ao mesmo tempo. Ordenou a todos que ainda podiam se mover que fossem proteger os civis. O assistente jurou. Em outra praça, Craig soltava um raio carmesim enquanto gritava todo o ódio acumulado, questionando para que serviam os dons. Para que morrer por algo que nunca tinha dado um verdadeiro herói? Declarou que apagaria todos os dons do mundo, e os próprios governantes junto com eles. O brilho desapareceu e foi substituído por uma aura negra que se enrolava ao redor dele como fumaça viva. Akira se plantou na frente dele e disse o que ninguém mais tinha se atrevido a dizer: que parasse de enrolar e admitisse de uma vez que nunca tinha superado a morte da esposa. Craig ficou em silêncio e admitiu. Em seguida começou a converter sua própria força vital em poder puro. Disparou um raio negro. Akira respondeu com eletricidade. As duas forças se encontraram de frente, equilibradas. Craig escalou mais. Seu poder disparou de uma vez, esmagou a defesa de Akira e a mandou voando contra uma parede. Ela desmaiou. Só restava Edward. O capitão viu o que Craig estava fazendo, absorver poder demoníaco se consumindo por dentro, e implorou que parasse antes de se perder completamente. Craig não ouviu. Disparou o raio negro e a escuridão engoliu tudo. Edward se encontrou num lugar estranho, um mar imenso cheio de bolhas escuras flutuando, cada uma contendo uma lembrança dolorosa de Craig. Edward chorou.
Pediu desculpas ao amigo por nunca ter entendido o que ele carregava. Naquele momento, a aura negra ao redor de Craig se dissipou. Edward acreditou tê-lo salvo, e então a espada de Craig atravessou seu peito. Edward caiu morto quando Akira recuperou a consciência e viu o que tinha acontecido. Seu sangue gelou. Gritou para Craig que o amigo dele tinha pensado nele até o último fôlego. Craig respondeu que já nada importava, e disparou outro raio negro direto para ela. Akira fechou os olhos. O golpe nunca chegou. Quando os abriu, Alan estava de pé na frente dela, bloqueando o ataque com uma mão. Craig explodiu ao ver o filho, aquele que sempre chamou de fracassado, plantado no seu caminho. Alan respondeu com calma que tinha esperado alguém mais se encarregar, mas que não sobrava mais ninguém. Craig reuniu toda a sua escuridão e a lançou. Alan bloqueou sem se mover. Os olhos de Craig não podiam acreditar. Aquele ataque carregava todo o seu ódio, o ódio que ele acreditava que ninguém no mundo seria capaz de conter. Exigiu que Alan dissesse quem ele realmente era. Alan respondeu: "Sou um fracasso, mas há pessoas que não consigo deixar para trás, e minha mãe estaria orgulhosa de me ver aqui." Uma aura de luz pura brotou de Alan. Isso acendeu algo pior do que a raiva em Craig. Ele mencionou Rice. A escuridão o consumiu por completo e desencadeou um raio negro devastador, que forçou Alan a usar toda a sua força para contê-lo. De repente, Alan foi arrastado para dentro, submerso no oceano de dor do pai. Viu as lembranças da morte da mãe, o funeral, o próprio aniversário, e pela primeira vez na vida entendeu de verdade o quanto seus pais tinham se amado. Mesmo assim, não podia deixar Craig destruir tudo. Alan soltou seu poder completo, varreu a escuridão ao redor e ativou sua técnica, invocando dezenas de espadas espectrais que lançou todas ao mesmo tempo contra Craig. O golpe foi direto. Craig ficou imóvel por um instante e então seu corpo começou a tremer, até cair de joelhos. Cuspindo sangue sobre a própria lâmina quebrada, gritou para Alan uma última vez que ele era um fracassado. Então liberou tudo o que restava de uma vez, formando um vórtice colossal de energia negra. As nuvens escuras engoliram o horizonte. A cidade inteira ficou imersa em névoa. O povo sentia que o mundo estava acabando. No meio do caos, Reyes pediu a todos que mantivessem a calma e confiassem em Alan. Dentro da arena, Alan não tinha tempo de hesitar. Akira disse que o que estava acontecendo já superava qualquer limite humano. Alan respondeu que não havia outra opção, e se lançou para frente, liberando seu poder aos poucos, acelerando até ativar uma de suas técnicas mais poderosas, Clarão. Seu corpo envolto em magia densa colidiu com o vórtice negro, dispersando fragmentos de energia escura em todas as direções. Continuou avançando, quebrando cada camada de defesa do pai, até que tentáculos negros brotaram do vórtice e o aprisionaram. De repente, Alan estava dentro da mente de Craig. Na frente dele flutuava uma única esfera negra. De dentro dela saíam gremos fracos. Era a alma do pai, aprisionada pelo próprio ódio. Alan entendeu então de uma forma que nunca tinha conseguido antes. Ele também não era tão diferente. Também tinha passado tempo demais fugindo dos próprios fracassos. Saber o que era estar preso pelas próprias emoções mudou algo nele. Ele escolheu libertá-lo. Cravou a espada. Um pilar de luz cegante explodiu para fora, engolindo tudo que em seu caminho. No mundo real, a escuridão ao redor de Craig se dissolveu. Em meio a um brilho verde, Craig reapareceu com o corpo destruído. Uma borboleta mágica e luminosa desceu e pousou na sua mão. No momento em que o tocou, seu corpo começou a desvanecer. Antes de ir embora de vez, reconheceu em voz baixa que o filho que sempre chamou de fracassado era quem no fim tinha aceitado seu destino. Chorou, sussurrou o nome da esposa e a borboleta o levou para o outro lado. Pouco depois, Alan foi ver o rei. O rei lhe ofereceu o título de Westfield por reconhecer o que tinha feito. Alan recusou com educação, sem drama. O rei respeitou e o deixou ir embora. Já no gabinete, o assistente do rei perguntou se ele realmente estava bem em deixar aquele rapaz ir embora sem dar nada em troca. O rei ficou em silêncio por um momento. Lembrou de Rice pequena em seus braços, contando animada sobre Alan. Pensou em tudo que aquele rapaz tinha protegido, o reino e a filha,
e decidiu que isso, simplesmente isso, já era recompensa suficiente. Alan estava pronto para seguir o caminho com Noel e Luiz, quando Raíssa chegou correndo e disse que ia com eles. Ninguém soube como reagir. Uma princesa não se levanta um dia e sai viajando assim do nada. Mas Raíssa tinha certeza. A partir daquele momento, era Raíssa Westfield e governaria seu território de forma direta. Ninguém encontrou argumento que valesse e aceitou. Noel perguntou por Beth, e Raíssa explicou que já que não fazia mais parte direta da família real, Beth tecnicamente não podia servi-la nos termos formais, mas que encontraria um jeito de ficar por perto de qualquer forma. Alan perguntou se ela estaria bem sem Beth. Raíssa disse que se sentia mais segura com ele do que com qualquer outra pessoa, e com isso subiram na carruagem e partiram rumo a algo novo. O que nenhuma delas sabia é que em algum canto daquele mundo existia outro ser com poderes parecidos com os de Alan, e essa pessoa o conhecia. Se perguntou em silêncio por que tinha reencarnado ali, e tomou uma decisão. Em breve encontraria a resposta. Naquela noite, Alan sonhou com sua vida anterior. Um anjo de asas brancas estava de pé ao lado de seu leito de morte, chorando, pedindo desculpas por não ter conseguido transformá-lo no herói que merecia ser. Sem nunca ter imaginado que tudo terminaria assim, agradeceu por ele ter salvado o mundo e perguntou qual era o seu último desejo. Alan abriu os olhos na manhã seguinte e desceu as escadas para encontrar Reis preparando o café da manhã. Tudo tranquilo, até que Noel entrou na sala de jantar com uma roupa bem leve, e Reis ficou tensa na hora. Alan pediu a Noel que se cobrisse antes de aparecer assim. Ela respondeu com um sorriso malicioso que ele já tinha visto em condições bem piores. Reis agarrou o braço dele, exigindo explicações. Alan se apressou a esclarecer que a oficina de Noel era um forno e que ela simplesmente tinha tirado algumas camadas de roupa, nada mais. E aí começou o caos do café da manhã. Noel lembrou que ele tinha prometido ajudá-la a testar armas novas. Reis disse que tinha documentos pendentes para terminar com ele e que ele tinha prometido no soneca. Alan ficou paralisado, percebendo que tinha esquecido das 3 ao mesmo tempo. Para completar, uma garota da guilda de aventureiros com orelhas de cachorro entrou de repente puxando o braço dele, dizendo que tinha uma pilha de solicitações esperando. Reis e as outras afrearam na hora, e se armou uma discussão em toda regra sobre quem tinha mais direito ao tempo de Alan. Ele estava ali no meio, completamente sobrecarregado. No fim, cumpriu com tudo, mas ficou destruído. Foi então que propôs algo. Viajar ao império vizinho, dar um tempo e, se possível, se instalar por um período sem o lugar certo. Reis não estava muito convencida, mas Noel aproveitou para contar a Luis sobre o Império de Victor, uma nação poderosa, aliada histórica do reino, e que tinha os melhores ferreiros anões do mundo. Noel topou na hora. Reis também declarou que iria. Alan acabou aceitando e Reis se organizou para deixar o ducado nas mãos de Beth antes de partir. No caminho, Noel perguntou a Reis se era mesmo boa ideia deixar o ducado assim de repente. Reis foi honesta. Precisava ir ao Império com os próprios olhos. Mesmo que as relações entre as duas nações fossem cordiais, as ambições do imperador não eram coisa para ignorar. Se tivesse querido atacar, o caos dos meses anteriores teria sido o momento perfeito, e ele não aproveitou. Isso a intrigava. Queria entender o que ele estava realmente planejando, agora que ela era a nova duquesa de Westfield. A viagem foi interrompida quando Alan parou a carruagem de repente. Havia lobos de areia bloqueando o caminho. Noel e Reis começaram a alertar sobre o quanto aquelas criaturas eram perigosas, mas Alan já tinha saltado da carruagem. Em questão de segundos, os eliminou a todos e voltou. Mesmo assim, algo o inquietou. Tinha a sensação de que aqueles lobos não estavam ali por acaso. Alguém os tinha colocado no caminho deles. Dias depois, chegaram à primeira grande cidade do Império. O lugar era agitado, cheio de gente e movimento, mas Alan percebeu desde o primeiro momento. O ambiente estava carregado, a segurança era excessiva para o que deveria ser uma cidade normal, e isso gerou um desconforto que ele não conseguiu sacudir. Enquanto caminhavam pelas ruas, esbarrou em uma garota de cabelo vermelho. Reconheceu na hora, era Enna, filha de um marquês imperial. Ela também o reconheceu e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele devolveu a pergunta e estranhou vê-la sozinha e sem guardas. Enna se perturbou e pediu que ele a soltasse. Alan a soltou na hora. As companheiras de Alan prestaram atenção na familiaridade entre os dois, mas Reis se adiantou e se apresentou com calma. Enna cumprimentou-a e perguntou o motivo da visita. Alan tentou cobri-los com uma história de turismo, mas foi tão mal que ficou evidente que estava mentindo. Enna não insistiu. Em vez disso, lançou um aviso sério. O Império estava num ponto de ruptura perigoso.
Uma única faísca poderia desencadear algo enorme. Os Cavaleiros do Lobo Negro, a ordem mais temida do Império, tinham recebido autoridade absoluta para agir sem restrições. Aconselhou que se afastassem deles a todo custo e que o melhor que podiam fazer era voltar para sua terra antes de se meterem em algo que não lhes cabia. Dito isso, foi embora sem olhar para trás. O grupo ficou parado sem entender bem o que tinha acontecido, mas Alan entendeu algo. Deixou os outros e foi atrás dela. Quando a alcançou, tudo se encaixou. Ela era o anjo do seu sonho. Tinha sido sua guia na vida anterior, uma discípula dos governantes que sempre tinha caminhado ao lado dele. Alan perguntou se os avisos dela vinham dela mesma ou do papel de anjo. Enna respondeu que dessa vez tinha agido por vontade própria. Sua autoridade neste mundo era muito limitada. Alan disse que estava surpreso de encontrá-la ali. Ela corou e disse que ele era um ímã para problemas onde quer que fosse, e que por isso tinha vindo. Insistiu que se de verdade queria uma vida tranquila, o melhor era ir embora. Alan agradeceu e foi procurar os outros. Não chegou longe. Uma explosão forte ecoou perto. Correu até a origem e se deparou com um homem fugindo dos guardas imperiais, vindo direto para ele. O homem sacou a espada. Alan, com calma, mandou que saísse do caminho. Com um movimento leve, deu um golpe nas costas dele e o mandou ao chão. O que veio depois não tinha nada a ver com Alan. Uma névoa negra envolveu o homem, um círculo mágico apareceu atrás dele e sangue começou a brotar de todos os lados. Em segundos, o homem estava morto. Os cavaleiros imperiais chegaram naquele momento. A comandante ficou paralisada ao ver a cena e mais ainda ao ver Alan parado no meio dela. Alan levantou as mãos com calma. A comandante começou a interrogá-lo. Alan explicou que golpeou o homem em legítima defesa, mas que não tinha sido ele a matar. A comandante não acreditou. Explicou que sua habilidade permite ver quais poderes foram usados no incidente e não registra nada da parte de Alan, o que é exatamente o que ela achava impossível. Acrescentou que também não conseguia detectar interferência demoníaca. Então a dúvida continuava. Alan disse que não era um demônio, sabendo perfeitamente que isso não ia convencê-la de nada. A comandante estendeu a mão para prendê-lo e Alan desapareceu. Sem rastro, sem aviso. Ela ficou gelada. De imediato, ordenou selar todas as fronteiras do Império e lançar uma busca em larga escala. Alan tinha escapado graças a Louis, que o guiou pelo sistema de esgotos da cidade. No fundo do túnel, o esperavam Enna, Reis e Noel. Enna o repreendeu assim que o viu, reforçando que tinha avisado exatamente aquilo. Alan ficou surpreso de vê-la ali com seus companheiros. Reis explicou que quando Enna cruzou com eles, ela mesma tinha pedido a Louis que ajudasse Alan. Tudo se encaixou. O dom de Louis tinha uma natureza demoníaca, e por isso a comandante não tinha conseguido detectá-lo nem rastreá-lo. Alan deu umas papadinhas na cabeça de Louis em sinal de agradecimento, e propôs que saíssem do Império imediatamente. Enna balançou a cabeça. Impossível. As fronteiras estavam seladas, e os cavaleiros em alerta máximo, o que significava que até a habilidade de Louis tinha limites naquele momento. Alan olhou por um instante e disse que talvez fosse ela quem pudesse tirá-los dali. Enna os levou até sua residência. Quando entraram, o servo que os recebeu pareceu familiar para Alan, e Alan também pareceu familiar para ele. Era Celeste, alguém que em certo momento tinha servido a família Westfield antes que o pai de Alan o expulsasse. Celeste explicou que Enna tinha recontratado ele, junto com outros que tinham sido dispensados da mesma forma. Enna ouviu aquilo com uma leve expressão de desconforto, como quem não esperava que alguém mencionasse isso de tão diretamente. Entraram na casa de Enna e o clima mudou na hora. Noel e Reis estavam claramente felizes de estar ali, mas Alan foi direto ao ponto. Queria saber o que estava acontecendo de verdade dentro do Império. Enna os olhou a todos e soltou a verdade de uma vez. O imperador estava morto há mais de 1 ano. Reis entendeu na hora. Tudo se encaixou. Era a razão pela qual o Império nunca tinha aproveitado o caos do reino para invadir. Não era questão de estratégia. O trono estava vazio. Alan disse que não seria boa ideia compartilhar algo tão delicado com pessoas que mal conheciam. Enna respondeu que confiava neles, e com isso cada um foi descansar. Já de madrugada, Enna foi até o quarto de Alan. Ele perguntou diretamente se Enna suspeitava que os demônios estavam por trás da morte do imperador. Ela confirmou. Quem fosse capaz de entrar no palácio imperial e matar o imperador sem deixar rastro tinha que ser um demônio, ou o próprio Alan. Ele sorriu e disse que Enna conseguiria a mesma coisa sem problema. Enna respondeu que não tinha motivo para isso. Alan então perguntou há quanto tempo ela estava de olho nele, porque era coincidência demais ter recontratado o servo e tê-lo encontrado exatamente quando pisou no Império. Enna negou, disse que era tudo coincidência, virou as costas e foi embora. No dia seguinte, Noel começou a enlouquecer de tédio.
Queria sair para ver as oficinas dos ferreiros anões pelos quais o Império era famoso. Ena disse que nem pensasse nisso. A cidade estava sob vigilância total. Noel foi murchando aos poucos, Até que, sem perceber, começou a dar forma imaginária a uma espada no ar. Alan acalmou, explicando que os cavaleiros do Lobo Negro estavam de olho nele, não nela. Então sair não representava nenhum perigo real. Ena concordou, e Noel ressuscitou na hora. No dia seguinte, Noel e Reyes saíram para explorar a cidade. Entraram em oficinas de ferraria, experimentaram comida de rua, se perderam no meio do povo. Em certo momento, Noel percebeu que um grupo de elfos a encarava fixamente. Se convenceu de que eram fãs e já estava se imaginando assinando autógrafos, quando Reyes se interpôs e a puxou para trás, se colocando na frente dela como escudo humano. Quando voltaram ao castelo, Noel estava esgotada, mas com um sorriso enorme, convicta de ter provado as delícias da fama. Foi então que Ena disse que sim, que ela era famosa entre os elfos, mas não pelo motivo que ela pensava. Se quisesse saber a verdade, que a seguisse. Os levou a um pátio aberto, ergueu a mão e soltou um clarão de luz brilhante. Em um segundo, o castelo desapareceu, e no lugar havia uma floresta densa e silenciosa. Ninguém conseguiu dizer nada. Ena explicou que aquele era o verdadeiro lar dos elfos, existindo em outra dimensão no mesmo espaço que o castelo. A floresta estava protegida por uma barreira de um poder tão imenso que qualquer intruso que entrasse sem permissão perdia todas as memórias do lugar. Alan teve dificuldade de acreditar. Era uma barreira que nem ele tinha conseguido detectar. Perguntou a Ena se ela tinha participado da criação dela. Ela admitiu, com certo desconforto, que tinha contribuído um pouco. Foram adentrando a floresta. Noel sentia algo estranho, uma familiaridade inexplicável, como se a floresta a conhecesse, mesmo que ela não se lembrasse. De repente, elfos apareceram por todos os lados rodeando o grupo, em posição de alerta total. Mas Alan não percebeu hostilidade, e no momento seguinte, cada elfo caiu de joelhos. Ena falou com calma. Era uma reação completamente natural, porque a governante deles tinha voltado. Os elfos davam boas-vindas à soberana. Noel gaguejou apontando para si mesma, sem conseguir acreditar. Um deles disse que a esperavam há muito tempo e que ela simplesmente ainda não sabia. Com a confirmação de Ena, Noel terminou de entender. Era a última portadora viva da linhagem real élfica. Um elfo deu um passo à frente e se apresentou como Percival, representante do rei. Os convidou formalmente para o assentamento, casas construídas entre os galhos mais altos das árvores. Lá em cima, Alan e os outros se depararam com algo que não esperavam: elfos usando móveis humanos e jogando xadrez como se fosse a coisa mais normal do mundo. Percival começou a explicar que era Ena quem tinha trazido tudo aquilo, mas ela o cortou na hora com um olhar que dizia claramente para ele se calar. Naquele momento, apareceram duas crianças com chifres correndo em direção a Noel, oferecendo bolotas que tinham juntado elas mesmas. Noel aceitou uma de cada um com um sorriso, e as crianças prometeram animadas trazer algo melhor no dia seguinte. Percival as afastou imediatamente, e então chamou uma terceira criança que se escondia atrás das árvores, Phil. Disse que a governante estava ocupada e que fosse brincar. Noel disse que não se importava de falar com ele, mas Percival se recusou. Phil reclamou das outras crianças usando um termo depreciativo, o que lhe rendeu uma repreensão pública de Percival pela atitude. A criança foi embora chorando. Noel perguntou o que Phil tinha querido dizer com aquela palavra. Percival desviou da pergunta e continuou guiando o grupo pela floresta. Enquanto isso, no mundo humano, a comandante dos cavaleiros que tinha confrontado Alan saía às escondidas de um edifício. Foi recebida pelo subordinado, Oswald, que ela tinha mandado investigar a floresta élfica. Oswald reportou que tinha falhado. Ela se irritou e o repreendeu pela obsessão com o combate. Ele respondeu com outro insulto. Ela encostou a espada no pescoço dele, mas ele não se abalou e voltou ao assunto. De volta à floresta, o clima tinha ficado festivo, com Noel no centro das atenções. Percival sentou ao lado de Alan e explicou algo que poucos sabiam.
Elfos que vivem sem um governante não conseguem crescer nem ter filhos. Estavam estagnados. Agradeceu a Ena por ter devolvido a esperança, trazendo Noel, e também por ter aberto o mundo deles a outras culturas, ferramentas humanas, costumes novos, e com o tempo, muitos elfos tinham começado a sair pelo mundo por vontade própria. Alan então perguntou se Ena também era responsável por ter trazido as crianças com chifres para a floresta. Sabia perfeitamente que eram crianças demoníacas, mas não sentia ódio por elas, só queria entender como tinham chegado a viver entre os elfos. Percival explicou que 3 anos atrás, Ena tinha pedido aos elfos que acolhessem 2 órfãos demoníacos. A maioria se opôs no começo. Ena disse que viver junto a outras raças poderia ajudá-los a crescer mesmo sem um rei. Acabaram aceitando, embora muitos ainda lutassem com isso. Noel, em meio a tanta tensão e pressão, começou a se fechar. Reyes respirou fundo e perguntou se ela de verdade tinha a intenção de se tornar governante dos elfos. Noel disse que não sabia. Alan sugeriu dar um tempo e fez um sinal discreto a Ena para conversar mais tarde, a sós nos aposentos dela. Noel ficou com os próprios pensamentos. Tinha cumprido o que prometeu a si mesma, forjar a espada definitiva, a que Vanessa nunca pôde forjar. Mas agora que aquele objetivo estava cumprido, não sabia o que vinha depois. Não tinha um rumo claro. Carregada de dúvidas, saiu para tomar ar e ficou olhando para a lua. Alan observou em silêncio pela janela. Mais tarde, Ena foi vê-lo. Assim que entrou, perguntou se o sinal de antes era um convite para o quarto dele, e com um tom de voz que deixava claro que se preparou mentalmente para o que fosse, disse que esperava que ele fosse gentil porque era a primeira vez dela. Alan, com toda a calma do mundo, disse que ela podia ir embora, que já tinha dito o que precisava. Ena se ofendeu, furiosa, por ter brincado com suas emoções. Quando a raiva passou, perguntou o que ele queria de verdade. Alan respondeu, saber mais sobre as crianças demoníacas. Ena xingou Percival entre os dentes por ter mencionado o assunto tão rápido, e então explicou algo que pouquíssima gente sabia. Os demônios não eram uma raça que existia por si só. Quando um ser humano se enche de ódio puro e deseja a destruição de tudo, o mundo o transforma em demônio. As crianças demoníacas eram diferentes, nasciam de pais demoníacos que quase sempre os abandonam. Rejeitadas e caçadas desde que abrem os olhos, o ódio e os traços demoníacos vão enraizando nelas. Matavam apenas para sobreviver, presas num ciclo que nunca terminava. Ena as encontrou enquanto eram caçadas e não conseguiu ficar parada. Resgatou sozinha. Alan ouviu e sorriu levemente. Disse que era exatamente isso que ele esperava que ela fizesse. No dia seguinte, Percival os levou a um lago mágico no fundo da floresta. Noel ainda estava perdida nos próprios pensamentos. Naquele momento, as 2 crianças demoníacas apareceram e ofereceram a Noel uma pedra brilhante, como tinham prometido. Ela as agradeceu. Ena aproveitou para explicar que o que tinham dado era uma pedra espírito, uma cristalização do poder élfico, rara e muito valiosa em alquimia. Antes que Noel pudesse dizer mais nada, Phil se lançou para a frente, arrancou a pedra das mãos dela e a jogou longe, gritando para as 2 crianças se afastarem. As crianças desabaram de choro. Noel tentou acalmá-las, mas Percival foi em cima de Phil com uma repreensão que não deixou margem para dúvida. Phil não aguentou e saiu correndo. Ena deixou claro, o problema não era exclusivo dos elfos. Até Reis, com toda sua gentileza, tinha dificuldade de se aproximar das 2 crianças demoníacas. Ena saiu da floresta e não demorou a encontrar Phil chorando sozinho nas ruas da cidade. Disse que ele tinha sido cruel. Phil respondeu que não conseguia suportar ver aquelas crianças perto da governante. Ena perguntou se elas alguma vez tinham feito algo a ele. Phil disse que não. Ela sentou ao lado dele e explicou com calma que aquelas crianças sentiam exatamente o mesmo que ele sentia por Noel, a mesma admiração, o mesmo carinho. Pediu que ele tentasse se aproximar delas, que as tratasse bem, lembrando que eram mais novas do que ele. Disse para ele voltar para casa cedo e foi embora. Phil ainda processava tudo aquilo quando Oswald, o cavaleiro bêbado, apareceu do nada e o agarrou pelo pescoço com a espada desembainhada, exigindo que o levasse até a floresta élfica.
Enquanto isso, na aldeia da floresta, se celebrava um grande festival em honra à governante recém-descoberta. Todos estavam surpresos e cheios de alegria, todos menos Noel, que tinha cara de quem estava carregando peso demais. Ena perguntou a Alan em voz baixa se Noel estaria bem, com todo aquele peso em cima. Alan, sem levantar os olhos do prato, respondeu que qualquer um no lugar dela também perderia o apetite. Ena queria fazer algo. Alan disse que a decisão tinha que vir de Noel e de ninguém mais. E no fim, a preocupação era desnecessária. A tristeza de Noel não tinha nada a ver com governar os elfos. Ela só queria carne e tinham colocado na frente dela só frutas e verduras. Depois do festival, Ena decidiu sair para procurar a pessoa desaparecida. Percival tentou dissuadi-la, mas ela o tranquilizou dizendo que também era hora de voltar para casa e que não havia nada com que se preocupar. Assim que foi embora, Alan perguntou a Percival se algo o inquietava. Percival respondeu que Phil tinha saído da floresta e não tinha voltado. Ena, já na cidade, procurou por todas as ruas sem encontrar nenhum rastro. De volta ao assentamento élfico, Alan e os outros percorriam o lugar. Reis comentou que os elfos viviam muito confortavelmente. Percival sorriu e explicou que a palavra trabalhador simplesmente não fazia parte do vocabulário élfico. Os elfos viviam centenas de anos e amadureciam extremamente devagar, com uma percepção do tempo tão diferente da humana que o trabalho duro lhes parecia algo sem muito sentido. Reis então se perguntou como conseguiam comida. Percival estendeu a mão e uma maçã apareceu do nada. Explicou que quando um elfo deseja algo, a floresta simplesmente o dá, porque eles fazem parte dela. Reis e Noel não conseguiam entender bem o conceito, mas Alan ativou seus olhos mágicos e viu na hora. Os elfos e a floresta compartilhavam a mesma assinatura de energia. Eram literalmente uma coisa só. Percival ficou estarrecido de que Alan tivesse visto isso com tanta facilidade. Alan perguntou a Noel o que ela sentia da floresta. Ela disse que era linda e tranquila, mas que algo faltava. E então Alan fez uma pergunta que ninguém esperava. Perguntou a Percival se ele poderia ficar na floresta. Percival respondeu que para viver na floresta, a própria floresta precisava reconhecê-lo como seu, e que como isso acontecia não era algo que ele pudesse explicar nem forçar, era decisão da floresta. Alan disse que genuinamente desejava ficar. Percival se desculpou, não podia dobrar as regras para ninguém. Noel então perguntou o que aconteceria com as crianças demoníacas a longo prazo. Percival respondeu que as cuidavam por um tempo limitado e que quando crescessem um pouco, esperava-se que seguissem seu caminho. Alan perguntou: quanto durava esse tempo limitado? Percival respondeu que aproximadamente 100 anos. Reis entrou em pânico assim que ouviu o número. De repente, um vento incomum percorreu a área e Percival recebeu uma mensagem direta da floresta. Um visitante estava chegando, alguém que a floresta não conseguia reconhecer. Reis perguntou se era perigoso. Percival a tranquilizou dizendo que algumas pessoas do Império podiam entrar por meios legítimos. Pediu desculpas a Noel, pausou o passeio e foi receber o visitante. Alan sugeriu voltar à aldeia. Noel queria continuar explorando a floresta. Alan explicou que se cruzassem com alguém do Império poderia complicar tudo, e ela aceitou. De volta na hospedagem, Noel ficou jogando xadrez com Luiz usando suas próprias regras, como sempre. Em certo momento perguntou a Alan se ele de verdade estava pensando em ficar na floresta. Ele disse que estava considerando sério. Reis franziu a testa e disse sarcasticamente que o motivo era óbvio: Ena estava lá. Alan entendeu o ciúme e a tranquilizou dizendo que o que havia entre ele e Ena não era o que ela imaginava. Isso não a convenceu, exigiu uma explicação clara. Alan, nervoso, disse que era complicado e que ele e Ena estavam unidos pelo destino. Essas palavras fizeram exatamente o oposto do que ele esperava. Em outro ponto, Ena chegou ao castelo e encontrou Lisette, a capitã dos Cavaleiros do Lobo Negro, esperando na entrada. Lisette disse que tinham recebido informações sugerindo que Ena escondia o suspeito do assassinato do imperador. Ena fingiu total indiferença e negou saber de qualquer coisa. Lisette respondeu que eram apenas suspeitas, mas que o suspeito tinha sido visto na cidade e depois desapareceu sem cruzar nenhuma fronteira, e que só Ena seria capaz de conseguir algo. Assim, naquele momento os cavaleiros tomaram o castelo e começaram a revistar tudo de cima a baixo.
Lisette deixou claro que, mesmo que não encontrassem nada, estava convicta de que o suspeito estava escondido na floresta élfica. Algo cruzou o rosto de Ena ao ouvir aquilo. Ao mesmo tempo, Oswald chegou à floresta usando Phil como chave de entrada. Percival foi receber o visitante, e, assim que viu o terror na cara de Phil, entendeu tudo. O cavaleiro tinha usado para entrar. Oswald cuspiu a maçã que estava comendo e perguntou a Percival se era ele quem mandava ali. Percival o reconheceu na hora como um dos cavaleiros do Lobo Negro, que Ena tinha avisado que evitassem, homens com autoridade absoluta, capazes de matar sem dar explicações e sem nenhuma consequência. Percival se apresentou e perguntou o motivo da visita. Oswald respondeu que suspeitavam que os elfos escondiam um criminoso. Percival disse que não tinha ideia do que ele falava, mas Oswald abusou da autoridade sem nenhum pudor, gritando que a simples suspeita era suficiente para justificar qualquer coisa. Agarrou Percival pelo pescoço enquanto ele tentava raciocinar. Naquele momento as duas crianças demoníacas chegaram sem saber o que estava acontecendo e ofereceram fruta a Oswald como se fosse mais um visitante qualquer. Oswald as identificou na hora. Percival tentou se interpor, mas Oswald o afastou com um empurrão, rindo, dizendo que tinha vindo procurando um criminoso e em vez disso encontrou demônios. Percival implorou que não tocasse nas crianças. Oswald estalou-lhe os dedos, uma explosão enorme sacudiu o lugar. Por seu vínculo com a floresta, Noel sentiu tudo. Tirou as pedras espírito que as crianças tinham dado a ela e as viu brilhar. Entendeu que estavam em perigo. Alan perguntou o que estava acontecendo. Ela disse que tinha visto na mente os cavaleiros atacando as crianças, e que não conseguia ficar parada. Saiu correndo. Alan foi atrás. Reis ficou parada por um momento. Lembrou de quantas vezes tinha gasto a própria vida salvando pessoas que nunca tinham pedido e que não mereciam. Essa lembrança deixou um vazio no peito. A voz de Reis o trouxe de volta, e ele decidiu segui-los. Percival tinha conseguido proteger as crianças da explosão com uma barreira mágica, mas estava no limite. Ordenou que Oswald abandonasse a floresta e declarou a inocência das crianças. Oswald respondeu com frieza que o maior crime daquelas crianças era ter nascido o que eram. Percival disse às crianças que ficassem atrás dele e lançou um ataque com sua barreira. Oswald riu, deu um passo atrás, estalou-lhe os dedos e a árvore atrás de Percival explodiu. Percival caiu no chão completamente destruído. Oswald estava prestes a executar as crianças quando Phil se colocou entre eles, tremendo, protegendo-as com o próprio corpo. Oswald decidiu matá-lo primeiro. Ergueu a espada. Um martelo acertou a nuca dele por trás. Oswald se virou chocado. Noel estava de pé na frente dele, e as vozes ao redor começaram a chamá-la de rainha. Oswald entendeu que ela era governante do lugar, mas Noel insistiu que não era nada além de uma ferradora, e exigiu que ele saísse da floresta agora. Oswald escolheu brigar, estalou-lhe os dedos e detonou uma árvore ao lado delas, mas Reis reagiu na hora e puxou Noel para fora do alcance. As explosões foram se encadeando uma atrás da outra sem dar espaço para nada, e as duas gritavam reclamando que Alan não aparecia. Percival, desesperado para proteger Noel, reuniu o que restava e formou uma espada mágica para carregar contra Oswald. O cavaleiro era mais rápido, desviou do golpe sem esforço e mandou Percival ao chão com um chute antes que ele pudesse reagir. Ergueu a espada para acabar com ele. Alan apareceu naquele instante e bloqueou o golpe, soltou um suspiro. E disse que tinha acabado de encontrar o lugar mais tranquilo que já tinha visto na vida, e que um bando de imbecis não tinha demorado nada para vir estragar tudo. Empurrou Oswald para trás. O cavaleiro exigiu que dissesse seu nome. Alan respondeu que se apresentar ia levar mais tempo do que terminar a briga. Isso foi suficiente para Oswald perder a cabeça. Oswald carregou com tudo o que tinha. Alan ativou seus olhos mágicos e desmontou o poder dele no ar como se nada fosse. Oswald mudou de tática na hora. Formou uma corrente invisível conectada a Noel e lançou chamas diretas nela. Alan cortou o ataque no último segundo. Oswald ficou gelado. Aquele homem conseguia ver sua habilidade, algo que ninguém tinha conseguido antes. Gritou que a briga não tinha acabado, sacou a espada e foi com tudo. Alan apareceu atrás dele num piscar de olhos. Antes de encerrar o assunto, perguntou por que queria matar as crianças. Oswald respondeu com uma frieza que arrepiava, não precisava de nenhuma razão para matar demônios.
Atacou de novo. Alan desviou e fechou a briga com um único golpe. Reis cuidou de Phil, que em pouco tempo já estava brincando com as crianças demoníacas como se fossem amigos de toda a vida. Percival disse a Alan o quanto tinha sido tocante vê-lo salvá-las, que as crianças não têm culpa de nada, independente da raça. Alan agradeceu as palavras de coração. Enquanto isso, Noel olhava para o inconsciente Oswald e começava a girar o problema real na cabeça. Ter derrotado um cavaleiro daquele nível podia ser interpretado como uma declaração de guerra contra o Império. Alan brincou dizendo que Ena ia xingá-los igual a uma avó assim que soubesse. Como se as palavras tivessem invocado ela, Ena apareceu exatamente naquele momento. Todos entraram em pânico tentando explicar o que tinha acontecido ao mesmo tempo. Ena soltou um suspiro longo e os repreendeu exatamente como Alan tinha previsto, palavra por palavra. Ena anunciou que ela mesma arcaria com as consequências, e trouxe uma boa notícia: os caminhos fora da cidade tinham sido reabertos. Sugeriu que saíssem o quanto antes, o que deixou Alan visivelmente surpreso. Mais tarde, Percival se despediu de Noel e perguntou se ela tinha certeza de que não queria ficar na floresta. Noel respondeu que ainda tinha muito a aprender antes de poder governar bem, e que percorrer o mundo junto aos companheiros a tornaria melhor para aquele momento. Percival disse que a floresta sempre estaria esperando por ela. Todos se despediram com a promessa de voltar um dia. Enquanto Reis preparava a carruagem para partir, Noel explodiu reclamando que iam embora sem ter percorrido nem metade das oficinas de ferraria que queria ver, jurando que voltaria para passar um mês inteiro entre as forjas dos anões. Alan percebeu a tristeza de Reis. Ela tinha ido embora sem conseguir se despedir direito de Ena, nem mesmo vê-la. Reis disse que queria agradecer algo a ela. Alan a tranquilizou. Ena não era muito boa recebendo demonstrações de gratidão, e os incentivou a colocar o pé na estrada. Bem quando já estavam prestes a subir na carruagem, uma voz os parou de repente. Se viraram. Um rapaz de cabelo vermelho que não conheciam de nada os olhava, implorando que o ajudassem a salvar a irmã mais velha. Reis olhou para Alan. Alan soltou um suspiro frustrado. Por estarem prestes a sair do Império e já serem puxados para outro problema. Noel pediu que ouvissem o garoto. Talvez fosse algo que pudesse ser resolvido rápido. Reis concordou. Alan não teve outra opção. O rapaz disse se chamar Curtis, irmão mais novo de Ena. O grupo ficou sem palavras. O levaram para uma pousada próxima e Alan pediu que explicasse o que queria dizer com salvar a irmã. Curtis revelou que Ena tinha sido presa pelos Cavaleiros do Lobo Negro, acusada de matar o imperador, e que a levavam para a capital, onde muito provavelmente seria executada. O choque percorreu a sala. Ninguém conseguia acreditar. Reis concordou. A acusação era uma fabricação, ponto. Noel disse que partiriam na hora para provar a inocência dela. Curtis as freou. Mesmo que existissem evidências, disse, iam desaparecer. Quando Noel pressionou, ele explicou que Ena tinha se tornado alvo do ódio de uma facção de nobres por causa da inteligência dela fora do comum. O ciúme em relação a ela tinha criado raízes profundas. Para piorar, ela tinha o hábito de criticar abertamente e zoar os princípios do Império sem temer ninguém. Alan reconheceu que aquele comportamento era uma fábrica de inimigos. Disse que o que tinha acontecido era quase certamente uma conspiração armada por algum deles, mas admitiu em voz baixa que por conta própria não tinha como ajudá-la. Perguntou a Curtis se tinham algum familiar ou contato de confiança. Curtis respondeu que estavam completamente sozinhos, até dentro da própria família. Essas palavras fizeram algo clicar na cabeça de Reis. Ena havia dito uma vez que era filha única e que os pais tinham morrido anos atrás. Algo não fechava. Reis ficou em silêncio por enquanto e pediu a Curtis tempo para pensar. Curtis insistiu. Não podia desistir. Só queria salvar a irmã mais velha que amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mais tarde, longe dele, pensaram em tudo. Reis e os outros se aproximaram. Alan expôs as dúvidas sem rodeios. O rapaz tinha aparecido do nada no momento exato em que estavam prestes a ir embora, pedindo algo impossível de recusar. E havia algo mais. Alan sabia com certeza que Ena não tinha nenhum irmão mais novo. Noel não tinha percebido até ele falar. Além disso, nunca tinham cruzado uma única palavra com Curtis antes, o que tornava muito estranho que ele soubesse que eram amigos de Ena. Mesmo assim, Alan confirmou algo que não tinha volta.
Ena tinha sido presa de verdade. Com seus olhos mágicos, a tinha visto acorrentada numa carruagem a caminho da capital. Confusão de todos. Curtis era realmente irmão dela ou não? Alan disse que a melhor jogada era ir direto à raiz do problema. Reish o avisou que podia ser uma armadilha. Ele a tranquilizou, saberia como responder. Enquanto isso, Ena viajava acorrentada de pés e mãos dentro da carruagem. Perguntou a Lisette se ao menos podiam tornar o trajeto um pouco mais confortável. Lisette respondeu friamente que esse era o protocolo. Ena disse que não tinha intenção de escapar. Lisette respondeu que a possibilidade sempre existia, e que se Ena fugisse, seria ela quem pagaria com a vida. Ena se resignou e se recostou. Então perguntou se ela tinha cumprido sua parte do trato. Lisette confirmou. Ena estava oficialmente detida, e Alan e os seus ficavam fora do caso. Ena ainda não conseguia acreditar de todo. Avisou com uma calma que gelava o sangue que, se alguém colocasse um dedo nos amigos dela, não haveria força no mundo que a detivesse. Em outro ponto, Curtis os esperava ao lado de uma carruagem luxuosa com um cavaleiro enorme parado ao lado. Alan perguntou quem era. Curtis disse que era sua guarda pessoal, e o condutor alguém em quem confiava completamente. As meninas continuavam tensas e sussurraram a Alan que fosse com cuidado. Partiram rumo à capital. Noel e Reish iam em alerta máximo sem conseguir disfarçar. Curtis percebeu e perguntou se algo estava errado. As duas travaram e começaram a comentar sobre como a carruagem era bonita para mudar de assunto. Alan não aguentou mais e perguntou a Curtis diretamente se ele era de verdade o irmão mais novo de Ena. Noel exigiu uma resposta clara. Uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Curtis. Disse que era compreensível que duvidassem, e então admitiu a verdade. Pertencia a um ramo colateral da família. Ena era sua prima, não sua irmã. Mas ela sempre o tinha tratado como se fosse de verdade. Era o único ser na vida dele que fazia isso. Ele era fraco, sem talento, invisível para os outros. Lembrou de uma reunião familiar em que ficou ferido e sozinho, e como Ena foi a única que veio ajudá-lo. Desde aquele dia o vínculo entre eles se tornou inabalável, mas a família odiava Ena e o afastou dela à força. Curtis continuou a observando de longe e por acaso os viu se encontrando com ela. Foi assim que soube que eram os amigos dela. Quando os cavaleiros do Lobo Negro a levaram, ele ficou paralisado, sem saber o que fazer, com medo demais para agir sozinho. Suas palavras pesaram fundo em todos. Reis disse que ele não era covarde, que pelo menos tinha tido coragem de pedir ajuda, não era pouca coisa. Alan se desculpou por ter duvidado. Reis e Noel ficaram em silêncio. Curtis perguntou a Alan que tipo de relação tinha com Ena. Alan respondeu que eram amigos. Curtis disse que parecia mais do que isso, que se olhavam como pessoas que se conhecem a vida toda. Reis perguntou de repente se estavam casados. Noel ficou gelada. Alan pediu que ela respirasse antes de reagir. Não adiantou nada. Reis começou a sacudi-lo protestando sem parar. Curtis riu e disse que não sabia que a irmã tinha amigos tão descarados. Naquela noite os cavaleiros pararam para descansar. Ena disse a Lisette que aproveitasse para dar uma pausa, que ela dormiria tranquila no assento. Lisette respondeu que as ordens eram não tirar os olhos dela nem por um segundo. Ena simplesmente disse que fizesse o que mandaram. Então perguntou o que tinha acontecido com Oswald, o que tinha atacado a floresta élfica. Lisette respondeu que tinham sido indulgentes com ele porque tinha conseguido o objetivo principal. Ena desaprovou. O império estava cheio de gente corrompida, igual a quem tinha fabricado as acusações contra ela. Lisette comentou que era culpa da própria Ena por ter se arranjado tantos inimigos. Ena nem ligou. O que importava era que Alan estava salvo graças ao que ela tinha feito. Ao mesmo tempo, o grupo de Alan teve que parar a viagem quando os portões de saída da cidade onde tinham parado foram selados de repente. Curtis se culpou por ter sugerido aquele lugar para reabastecer. Todos o tranquilizaram, e enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta pairava no ar: estavam procurando por eles. Em vez de ficar especulando, Alan decidiu que o primeiro passo era conseguir informação concreta. Pensou em ir direto à guilda de aventureiros, mas Curtis sugeriu que Noel e Reis ficassem para trás, as duas.
Chamavam a atenção demais. As duas ficaram irritadas com a ideia, e Curtis propôs levá-las a uma pousada segura. Reis não ficou animada com a ideia de ficar com ele, mas não havia muito o que discutir. Ela corou ao perceber que terminaria sozinha com Alan. Essa vergonha se transformou numa emoção que a deixou completamente desorientada. Acabaram chegando à guilda, onde o clima estava carregado de tensão. Reis sugeriu voltar mais tarde, mas Alan a acalmou dizendo que tudo ficaria bem. Na pousada, Curtis deu a Noel a chave do quarto. Ela perguntou se o lugar era realmente seguro, considerando que os cavaleiros do Lobo Negro podiam aparecer a qualquer momento. Curtis a tranquilizou. A pousada era blindada e sua guarda pessoal era mais do que capaz de lidar com qualquer ameaça. Reis sentiu algo estranho ao ver o cavaleiro que guardava a entrada, uma familiaridade que não conseguia explicar. Se aproximou e perguntou se conheciam de algum lugar. O sujeito ficou nervoso e balançou a cabeça negativamente. Reis começou a bater na armadura dele. Noel a puxou para trás avisando que não o incomodasse. Reis insistiu que ele tirasse o capacete para ficar mais confortável. Curtis interveio explicando que o guarda era tímido e não gostava de mostrar o rosto para desconhecidos. 1h0:10. Mesmo assim, uma dúvida começou a crescer na cabeça de Noel. De volta à guilda, Alan não encontrou nenhuma saída da cidade. Mas Reis ficou sabendo de algo fundamental. Os cavaleiros do Lobo Negro procuravam um grupo de 6 pessoas que tinham entrado por uma cidade fronteiriça. Isso confirmava o que Alan suspeitava: estavam sendo caçados. Decidiu voltar com as outras imediatamente. As portas da guilda se abriram de repente. Uma cavaleira do Lobo Negro entrou exigindo que ninguém se mexesse. Alguns aventureiros murmuraram pela atitude dela. Ela os ameaçou: qualquer um que abrisse a boca morria na hora sem perguntas. Com o silêncio total, anunciou que procuravam um grupo de 6 rebeldes de uma cidade fronteiriça que queriam afundar o Império no caos. Os aventureiros responderam que não viam razão para ajudar o Império em nada. A cavaleira jogou uma bolsa cheia de ouro sobre a mesa, 100 moedas por qualquer informação, por menor que fosse. Os aventureiros não hesitaram. Começaram a apontar para Alan e Reis, dizendo que pareciam forasteiros querendo sair da cidade. Para surpresa de todos, os dois desapareceram. A cavaleira saiu correndo e os viu fugindo. Os perseguiu gritando que parassem. Reis disse que deveriam se render e cooperar, que sempre podiam dizer que não tinham percebido que falavam deles. Sem aviso, Alan pegou Reis no colo e saltou longe. A cavaleira teve que frear porque esbarrou em uma criança pequena que começou a chorar. Parou para curá-la, dando tempo para Alan e Reis se perderem. Enquanto corriam, pensavam no que fazer quando uma explosão enorme sacudiu a área. Alan reconheceu a direção na hora: a pousada onde estavam as outras. Correu sem pensar 2 vezes. Chegaram e encontraram a pousada em pedaços. Oswald estava de pé no meio dos escombros segurando Noel e Reis, as duas inconscientes. Alan e Reis ficaram paralisados. Oswald disse que tinha vindo se vingar de Alan pelo que aconteceu na Floresta Élfica. Alan sacou a espada, viu Curtis preso sob os escombros e correu até ele. Oswald gritou que ficasse parada. Com um sorriso debochado disse que aquilo era um duelo entre ele e Alan e que não queria interrupções. Zombou da calma de Alan perguntando se de verdade não se importava com as 2 garotas. Ergueu a mão devagar. Reis implorou que parasse, mas Oswald continuou provocando. Quem era mais forte agora? Alan perguntou com toda a tranquilidade do mundo se Oswald conseguiria enforcar a garota antes que sua cabeça saísse voando. 1h2:10. Do corpo. Oswald fingiu se irritar. Para provar o controle, tentou apertar Reis, mas o braço foi cortado de repente. Gritou de dor enquanto as duas caíam livres e ele se contorcia no chão. Alan se aproximou e disse que tinha muitas perguntas, e que por enquanto Oswald devia ficar quieto. Mas Oswald começou a rir, se levantou e admitiu que nunca tinha tido chance de vencer Alan. Esse nunca tinha sido o plano. Alan ficou tenso e ativou os olhos mágicos para entender o que estava acontecendo. Oswald revelou sua carta. Tinha conectado o feitiço de explosão a Noel, Reis e todos os feridos sob os escombros. Estalar os dedos e todos volariam em pedaços. A própria morte depois não importava,
Ver o desespero no rosto de Alan valeria tudo. O desafiou a cortar as conexões, como na floresta, certo de que não conseguiria salvar todos. Alan o olhou com raiva pura. Lembrou de um momento da vida anterior como herói, se aproximou de uma criança com um sorriso para consolá-la, estendendo a mão. A criança recuou apavorada, jogando pedras e gritando: "Você é um monstro." Aquelas palavras o tinham marcado, semeando um ódio profundo pelo fardo de ser herói, até que parou de se ver como tal. Oswald estalou os dedos para detonar o feitiço. Alan ativou sua técnica especial. O tempo desacelerou. Viu as chamas mágicas correndo pelos vínculos em direção a todos, e um por um, os cortou, salvando cada pessoa. Chegou até a resgatar 6 presos sob os escombros. Oswald olhou incrédulo quando ninguém explodiu, estalou os dedos uma e outra vez enlouquecido. Alan colocou a espada no pescoço dele e perguntou se tinha alguma coisa a dizer no final. Oswald soltou uma única palavra: monstro. Alan se preparou para acabar com ele quando uma cavaleira interveio ordenando que parasse. Alan disse que ela ficasse para trás. Ela respondeu que Oswald tinha atacado civis e devia ser punido, mas que aquilo caía sob a jurisdição dos Cavaleiros do Lobo Negro. Alan disse que não confiava neles. A cavaleira admitiu que ele tinha razão, mas jurou por sua honra que se encarregaria pessoalmente. Se apresentou como Mosela, subcomandante dos cavaleiros. Alan hesitou por um momento e guardou a espada. Depois o grupo se instalou em outra pousada. Reis voltou depois de verificar todos e disse a Alan que estavam bem, que a cidade tinha sido reaberta e que podiam ir para a capital no dia seguinte. Alan continuava inquieto. Se os cavaleiros realmente os procurassem, não teriam recuado tão fácil. Isso o levou a se perguntar quem estava dando as ordens agora que o imperador estava morto. Alguém tinha que estar no comando. Em outro lugar, Lisette entrou na floresta com seus cavaleiros e entrou em contato com Mosela. Informou que o fechamento da cidade tinha sido levantado por ordem do comandante. Pediu permissão para punir Oswald, mas Lisette disse que o comandante se encarregaria pessoalmente. De repente, uma fumaça negra envolveu Oswald enquanto ele ria. A fumaça formou uma boca enorme. Por ela, Oswald falou com o comandante, dizendo que se recusava a continuar sendo uma ferramenta. A boca o engoliu inteiro. Diante de Mosela e dos outros, a fumaça se transformou numa entidade sombria com 3 olhos. Ao mesmo tempo, Lisette levou Ena para uma câmara fortificada no castelo. Antes de ir embora, perguntou se precisava de algo. Ena pediu livros com toda a calma do mundo. Alan e o grupo chegaram à capital e descobriram que a entrada exigia uma autorização oficial. Sem ela, prisão imediata. Noel sugeriu pedi-la diretamente. Alan disse que era quase impossível, as raças de Noel e Reis eram raras, e ele mesmo era o mais suspeito do grupo. Reis pensou por um momento e soltou uma ideia que deixou todos sem reação: se infiltrar por um túnel secreto. Todos desejaram não ter ouvido. Curtiz aplaudiu a genialidade. A capital era cheia de túneis subterrâneos de fuga que só a família imperial conhecia. Curtiz esclareceu que levar todo o grupo pelos túneis era arriscado demais. Ele e a guarda entrariam pelo portão principal enquanto Alan e as meninas procuravam uma das passagens secretas. Naquela noite encontraram uma e entraram. O túnel estava abandonado, escuro, com o pó acumulado de anos sem uso. Alan ativou os olhos mágicos e detectou movimento, cavaleiros avançando em direção a eles. Usaram a habilidade de Reis para ficarem invisíveis e continuaram caminhando com cuidado. Reis temia que Curtiz os tivesse traído. Alan achou que a situação era muito mais perigosa do que isso. De repente Lisette apareceu com arco em punho e disparou uma flecha no vazio. Alan a agarrou com a mão desprotegida, delatando sua posição e quebrando camuflagem. Lisette disse que estava esperando por ele. Alan perguntou como os tinha encontrado. Ela explicou que a habilidade de Reis não apagava a existência deles, só os tornava invisíveis. Ela os tinha rastreado ouvindo o ritmo dos corações. Disparou outra flecha que roçou Reis, forçando-a a sair do ocultamento. Deixou claro que não tinha interesse nas meninas. Seu único objetivo era Alan. Alan disse às outras que se seguissem sem ele, elas se recusaram. Ele explicou que não tinha certeza de conseguir lutar e protegê-las ao mesmo tempo. A contragosto, aceitaram e recuaram.
Só os dois desembainhariam. Lisette se movia com uma velocidade que Alan mal conseguia acompanhar, saltando pelas paredes, lançando golpes sem pausa que ele não fazia mais que bloquear. Perguntou por que ela não tentava matá-lo de verdade. Estava óbvio que precisava dele vivo. Ela o empurrou para trás e disse que se calasse. Mas no meio do combate lembrou do aviso de Enna. Se algo acontecesse com os amigos dela, ela mesma mataria os responsáveis. Isso a fez hesitar por uma fração de segundo. Alan desviou o próximo golpe com facilidade. Naquele momento o túnel começou a tremer e a desabar. Lisette admitiu que não tinha calculado isso. Alan respondeu amargamente que os dois podiam ficar soterrados ali. Em outro lugar, as outras chegaram ao esconderijo de Curtis, e quando souberam que Alan tinha ficado para enfrentar os cavaleiros, Reis desejou uma explosão enorme. Ela retumbou da direção dos túneis e todos saíram correndo. As chamas se elevavam. Reis entrou em pânico, chamando Alan aos gritos com os olhos cheios de lágrimas. Alan apareceu bem atrás dela e perguntou se estava chamando por ele. Reis não podia acreditar. Ao vê-lo, foi até ele e o abraçou com toda a força que tinha. Noel e Reis riram dizendo que fossem para o quarto. Curtis observava em silêncio. Alan perguntou se algo o incomodava. Curtis disse que estava tudo bem, mas era uma mentira óbvia. Quando Alan perguntou qual era o plano para tirar Enna dali, Curtis hesitou e admitiu que não tinha nada concreto. Sugeriu descansar e retomar no dia seguinte. As meninas concordaram. Alan saiu dizendo a Curtis que tinha algo para resolver. Enna estava no quarto lendo histórias de heróis do passado quando Alan apareceu na frente dela do nada. Ficou congelada. Perguntou nervosa como ele tinha chegado ali. Alan disse que tinha ficado sabendo das acusações fabricadas e que tinha vindo sozinho por teletransporte para vê-la. Ela pediu que não dissesse que tinha vindo para resgatá-la. Ele disse mesmo assim. Ela se irritou levemente e explicou que a situação não era tão ingênua como ele pensava. As acusações não se sustentariam em nenhum tribunal, e como membro de uma família poderosa, o Império não se atreveria a executá-la abertamente. Procederiam com muito cuidado. Alan admitiu que talvez tivesse exagerado nas conclusões. Enna tirou sarro perguntando se estava preocupado com ela. Ele disse que sim e ficou vermelho. Então a expressão dela mudou de repente. Disse que fosse embora, que não precisava da ajuda dele. Alan desapareceu na hora. Enna ficou sozinha em silêncio, mais confusa do que antes, sem saber o que fazer com tudo o que sentia. Na manhã seguinte, Alan estava disperso, sem conseguir se concentrar. Mal reagiu quando Curtis informou que Enna tinha sido acusada formalmente de colaborar com o reino inimigo para enfraquecer o Império. Resgatá-la agora seria tomado como prova de culpa e poderia desencadear uma guerra. Curtis disse que a única opção real era voltarem para casa. As meninas recusaram na hora, não iam abandonar a amiga. Curtis insistiu dizendo que ninguém se preocupava com Enna mais do que ele, e que encontraria um jeito de tirá-la sozinho. Alan se levantou e disse aos outros que se preparassem para sair. O que ninguém sabia era que naquele momento Enna estava trancada numa cela escura. Sentada atrás das grades, uma voz conhecida ecoou das sombras. Uma figura emergiu. Era Curtis. Enna recuou chocada, perguntando como ele tinha chegado ali. Ele soltou uma risada que não soava nada natural. Ela disse que tinha muitas perguntas, mas que primeiro queria saber uma única coisa: com quem ele estava trabalhando. Curtis respondeu com calma que ele era o cérebro de tudo. Enna se recusou a acreditar. Alguém aparentemente indefeso como ele não poderia ter movido todas aquelas peças sozinho. Ele disse que tinha mudado, e na mão dele apareceu uma esfera negra. Enna ficou paralisada. Reconheceu aquele poder na hora. Era a autoridade sobre os Cavaleiros do Lobo Negro, um poder reservado exclusivamente para a família imperial. Por um momento temeu que ele tivesse massacrado a todos para obtê-lo. Ele zombou, simplesmente os tinha ameaçado e saíram correndo como ratos. Enna, furiosa, exigiu que dissesse o verdadeiro objetivo. Curtis respondeu que queria se tornar imperador, mas que ninguém jamais o aceitaria por causa da mãe camponesa. Enna já sabia disso, e entendeu o plano completo. Queria escapar da condição de ramo colateral se casando com ela, entrando assim oficialmente na família imperial e ganhando o reconhecimento dos nobres.
Curtiz elogiou a inteligência dela e se ofereceu para governar o império ao lado dela. Ena explodiu. Gritou que ele era um idiota, que todo o plano era uma fantasia distorcida e ridícula. As palavras o sacudiram, mas ele continuou tentando convencê-la. Como imperatriz poderia punir todos que alguma vez lhe fizeram mal. Ena respondeu que não pensava em vingança, mas no futuro. Disse que fizesse o que quisesse por conta própria, se deitou na cama e deu as costas para ele. Curtiz fingiu preocupação e tentou convencê-la, mas ela o ignorou por completo. Furioso, saiu avisando que não aceitaria um não como resposta. Fora da cela, se deparou com Lisette guardando a entrada. Falou sobre o túnel desabado que quase os soterrou vivos. Lisette o tranquilizou dizendo que estava bem e se desculpou por ter deixado Alain escapar. Curtiz disse que não se preocupasse. Estava convicto de que Alain ainda estava na capital, junto com aquele cavaleiro misterioso. A raiva explodiu quando viu, e se multiplicou quando o cavaleiro tirou o capacete revelando Célia. Curtiz a acusou de traição. Ela respondeu com calma que servia ao império, não a um tirano cegado pela obsessão. A verdade era que Curtiz nunca tinha querido realmente o trono, o que sempre tinha querido era Ena. Anos atrás tinha feito um pacto com um demônio para tê-la. O demônio mostrou a cabeça decepada do imperador como prova de poder. O aterrorizou e então disse que para possuir Ena ele precisava se tornar imperador primeiro. Curtiz via aquilo como impossível, era um forasteiro sem sangue nobre, e o imperador ainda estava vivo. O demônio se ofereceu para mudar tudo isso. Curtiz aceitou. A magia negra entrou nele. Adormeceu sua mente e o empurrou para uma obsessão que beirava a loucura. Atacou o demônio com o único que tinha à mão, uma faca de frutas, esfaqueando uma e outra vez em frenesi. O demônio só riu. O corpo se dissolveu e penetrou em Curtiz, transformando-o numa marionete. Agora o demônio tinha recuperado o controle total. Os braços negros que Alain tinha cortado antes se regeneraram, e uma explosão de poder quebrou as paredes da cela. Se lançou contra Alain e Célia com os braços negros, mas os dois os cortaram ao mesmo tempo. Lançou outro ataque repentino. Alain desviou, mas o golpe alcançou Célia. Destruiu a armadura dela e a mandou ao chão. Ena correu até ela. O demônio foi atrás de Alain de novo. Alain desviou os golpes com calma. O esfaqueou e o jogou longe. O poder de Curtiz se cortou de repente. Gritou exigindo saber por que Alain continuava se metendo num plano que tinha funcionado perfeitamente. Alain respondeu friamente que nunca tinha funcionado desde o começo, e perguntou o que ele queria de verdade. Curtiz disse que queria o trono. Alain perguntou então por que tinha tentado matá-lo, como isso o ajudaria a governar. Curtiz não conseguiu responder. Alain disse a verdade na cara dele, o trono nunca tinha sido o que importava. A única coisa que queria era Ena. Curtiz negou aos gritos. Alain perguntou simplesmente, então para que quer ser imperador? Curtiz ficou sem palavras. Alain explicou que o poder do demônio tinha consumido e levado a machucar a única pessoa que lhe importava. Curtiz gritou que Ena o rejeitava por culpa de Alain. A energia negra o envolveu enquanto a agarrava pelo braço, jurando que mataria Alain primeiro e depois arrancaria o coração dele. Alain ordenou que soltasse aquele poder. Curtiz já não ouvia nada. Alain e Célia se lançaram juntos. Curtiz soltou uma onda expansiva enorme de energia negra que os mandou voando os dois. E então Lisette apareceu. Com um único golpe cortou todos os braços de energia negra de uma vez. Lisette falou com calma, devia uma dívida a Alain que não podia ignorar. Curtiz a olhou sem entender o que ela fazia ali. Ela respondeu friamente que tinha esperado tempo demais para ter vontade de matá-lo, e que aquele momento tinha chegado. Curtiz perdeu o pouco que restava de sanidade. A energia negra o deformou em algo que já não era humano, com tentáculos negros brotando por todos os lados. Foi contra Alain com tudo, e com um único golpe de espada Alain dispersou a energia negra por completo. Se lançou contra Curtiz, ativou sua técnica, e cravou a lâmina diretamente no peito dele. A espada brilhou com uma luz intensa e Alain se encontrou dentro da consciência de Curtiz. Curtiz o olhou com os olhos abertos. Disse obcecado que com aquele poder poderia conquistar o mundo. Alain respondeu em voz baixa que ele não queria nada além de viver tranquilo. Curtiz soltou uma risada amarga.
Se tivesse um poder assim, todos o viriam, todos o reconheceriam. Talvez alguém até o amasse. Alan voltou à realidade. Curtis tinha desaparecido junto com a energia negra como se nunca tivesse existido. Anna correu até Alan tentando agradecê-lo, mas as palavras não saíam. Então a expressão dela endureceu e ela explodiu. Por que tinha vindo se ela tinha dito para deixá-la em paz? Antes que a situação complicasse ainda mais, Lisette interveio com um pedido de desculpa seco e insistiu que se movessem dali o quanto antes. E assim terminou a conspiração de Curtis. Oficialmente foi anunciado que Anna tinha sido executada e que sua casa nobre tinha colapsado. Era só uma história de encobrimento. A realidade era outra. Anna deixou tudo para trás e ficou com Alan e os outros, vivendo com eles, em paz, e com algo que fazia muito tempo não tinha: pessoas de verdade ao seu lado.